sempre tive problemas com metas. Eu sou daquele tipo de pessoa que cria milhões de listas, faz projetos, cria planner, faz design para fazer as listas bonitinhas e no fim não consegue cumprir nada do que prometeu cumprir. E é por isso que o vídeo de hoje é sobre metas. Oi, eu sou o Luiz Felipe e esse é o Folha de Papel e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas metas para 2026. Ano passado bateu o desespero porque eu olhei ao meu redor e vi todo mundo lendo bastante coisa e se planejando para ler bastante coisa no começo do ano e eu não estava lendo nada, não estava com nenhum plano. Foi aí que começou a minha vontade de voltar a fazer metas. E ano passado eu montei uma lista enorme com milhões de metas que tinha apenas um item: ler. Em especial, ler 20 livros. Sem especificar autor, sem especificar obra, tamanho, gênero, editora, qualquer coisa que fosse. Podia ser um conto, uma novela, um romance, de calhamaço a livro fino, tanto faz. E acabou que deu certo, eu consegui ler 30 livros. E esse ano, eu acho que eu tô preparado para voos um pouquinho maiores. Dessa vez eu tentei montar duas metas, uma parecida com o ano passado e outra um pouquinho mais específica. E para esse vídeo não ficar somente eu falando duas frases, eu meio que montei uma lista preliminar de alguns livros que eu pretendo ler esse ano. Não sei se vão ser esses livros em específico, ou se vão ser do mesmo autor, da mesma vibe. Nesse vídeo eu também separei alguns livros que estão no meu radar para esse ano, tá? Lembrando que quando eu falo radar para esse ano, não é o que vai ser lançado esse ano, o que as editoras estão prometendo. Eu sei que esse ano é o ano que o Thomas Mann ficou em domínio público, então a gente vai ver uma centena de edições de A Montanha Mágica, assim como a gente viu com Graciliano Ramos, tá? Esse boom que foi Vidas Secas e Angústia, sendo publicado por dezenas de editoras. Ou então George Orwell também, sendo publicado por milhões de editoras, com milhões de versões, algumas aglutinadas, né, juntando Revolução dos Bichos e 1984. E eu espero que Thomas Mann fique mais popular, porque os livros dele são bem caros. Mas a minha meta não é ler ele. A primeira meta é ler 2 livros por mês, somando ao todo 24 livros. Por que eu fiz essa meta? Ano passado eu falei que ia ler 20 e li 30. Então eu acho que eu consigo manter próximo aí. Então 24 para 30 não é tanta coisa. Eu acho que eu consigo fazer um esforcinho para ler esses livros. Isso eu não estou delimitando por tamanho, então podem ser livros curtos, livros longos, mas a ideia é ler pelo menos um calhamaço esse ano. 2 calhamaços, na verdade. Já vou falar logo os calhamaços, porque eles não vão entrar na lista seguinte, tá? O primeiro calhamaço que eu quero muito ler é O Conde de Monte Cristo. Ele tá na minha lista desde que eu comecei a me interessar minimamente pelo mundo literário. Eu acho muito legal a história, acho muito legal a premissa. Na escola que eu estudava no ensino médio, tinha um livro que era O Conde de Monte Cristo, que era de 200 páginas. Aí eu descobri que a versão que tinha lá era a versão resumida, e que na verdade o livro tem 1000 e tantas páginas. Eu acho que agora eu cheguei na maturidade certa para pegar um livro desse tamanho. Pelo que eu vi, não é uma história tão pesada, é uma história mais novelão da Globo mesmo, tanto que depois virou novela. E o segundo livro é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, do Gabo. Esse é um livro que eu sempre quis ler. Eu fiquei ansiando ler os livros dele, tanto que eu não tenho como pegar, mas aqui, segurando o celular, tem Solidão e Companhia, que é um livro que da editora Crítica. São comentários a respeito do Gabriel pela família, amigos, etc. Eu devo ter mudado completamente o enquadramento, tá? Mas esse livro aqui, eu moro no interior e acabei indo pro shopping e tinha esse livro aqui, naquelas bancas de livros por 15 reais, livros por 10 reais. E eu acho que esse livro aqui foi um sinal de que eu preciso ler esse ano de solidão, tá? Então acho que chegou a hora. Além desse aqui, não li ainda e vou ler ou junto ou após 100 anos de solidão, tá na minha lista. A única coisa do autor que eu tinha lido foi Memórias das Minhas Tristes. Não vou falar o título porque eu acho que não pode falar o título aqui. Um livro polemicíssimo do autor, tá? Bem curtinho, minúsculo, mas é bem bom. Gostei da escrita dele, achei o jeito que ele constrói as coisas muito legal. E fiquei empolgado, porque o que me afastava de 100 anos de solidão era o medo de ser muito difícil. Vocês vão ver que isso vai ecoar também na lista da segunda meta. Então é isso. Conde de Monte Cristo, 100 anos de solidão. Dois calhamaços que esse ano eu pretendo ler. Se eu não ler, acontece, tá? Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, é isso. Aceita. A segunda meta é ler um livro de cada estado do Nordeste. Eu sou potiguar, do Rio Grande do Norte, pra quem não... E eu sinto que eu sei bem pouco do meu estado e dos outros estados daqui, tá? Ano passado eu entrei numa pira de tentar encontrar algo que me distingue dos outros estados. Ou melhor, algo que me distingue das pessoas dos outros estados. O Oeste é a região do Rio Grande do Norte, vai estar passando aqui o mapa, que tem contato direto com Ceará e a Paraíba. Então eu compartilho memórias, memes, gírias, etc., com algumas cidades do Ceará e da Paraíba. E eu não compartilho boa parte das coisas que o pessoal diz que é típico do Rio Grande do Norte. Um exemplo, ginga com tapioca, que falam que é o prato típico do Rio Grande do Norte e tudo, sendo que nunca tinha comido. Comi ano passado quando fui para Natal, mas nunca tinha comido. E o pessoal fala muito sobre gírias, sobre palavras que são usadas no estado, né? No passado apareceu vários influenciadores falando sobre isso e no final acabou que eu
falava nenhuma delas. Eu me senti muito isolado, porque eu pensei que eu não conheço o meu estado. Eu não conheço não só o meu estado, como eu também não conheço outros estados. E me à vontade. A ideia é tentar fazer esse projeto para todas as regiões, mas vou começar pelo que eu mais tenho próximo, que é o Nordeste, a região que eu me insiro, a região que eu tô. Tentei pegar romances e contos que eu veja pessoas falando sobre esses livros quando se relacionam aos locais que eles retratam, tá? Então, alguns estados foi bem difícil achar os autores, outros não tanto. Essa é uma lista de quem está procurando pelo Google, pelo Instagram, pela internet geral, pedindo para IA listar livros e autores. Então, se você souber de algum livro de algum estado, assim, meu estado é esse, lê isso aqui, eu vou agradecer. Para a Bahia, o livro que eu escolhi foi Mata Doce, da Luciane Aparecida. Aparentemente são daqueles livros de conta histórias da vida das personagens, né? Desde o começo até a fase atual delas, ou até o fim delas. E Mato Doce é um dos livros que me aparecem bastante quando eu procuro sobre a Bahia, literatura baiana. Além do Itamar, a Luciana é uma das que aparecem bastante. Pro Ceará, eu tinha falado no Instagram, acho, em algum momento, sobre como eu queria ler alguma coisa Socorro Alcioli. Ano passado, Cabeça de Santo, um livro dela que furou a bolha, assim, que eu acho que eu nunca tinha visto tantas pessoas falar desse livro. Não é o livro mais recente dela, mas por algum motivo, ano passado, as pessoas se fascinaram pela história da Cabeça do Santo, né? Que foi perdida. Não perdida, mas tipo, não foi colocada no santo, né? Estava no meio de uma casa e as pessoas ficaram meio chocadas com isso. Isso é um livro que eu quero muito ler. Nem que seja na base de pequenas pílulas diárias, mas eu vou ler. Não só esse, mas também outro livro dela, que é Orações para Desaparecer. Eu não anotei aqui, burrice minha. Além dela, também quero ler alguma coisa da Gerida Reis. Não sei o que, mas eu vou ler. Para Lagoas, eu escolhi o livro A Terra Dá, A Terra Quer, do Antônio Bispo dos Santos. Aqui diz que é mais um manifesto do que um romance, etc. Mas essa capa é uma capa que eu vejo em todo canto. O pessoal falando bem, o pessoal falando que é um livro muito legal de ser lido, um livro que deve ser lido. Para Pernambuco, Pernambuco foi um estado que me deu um trabalho para escolher, tá? Tem muito livro legal em Pernambuco. Mas eu escolhi O Som do Rugido da Onça. É um livro que eu vi essa capa. Quase todos os perfis de Instagram que eu sigo. Pessoas falando que esse livro é muito bom. Falando que é uma pedrada, é muito boa. É um livro muito bom, muito bem escrito. Pro Piauí, o livro que eu escolhi também é um daqueles que eu vi em muitos cantos, então eu acho que é uma coisa mais certa. Cozê das Pedras e o Roer dos Ossos, do Patrick Torres. Esse é um daqueles livros que eu vi muitas pessoas falando, mesmo. Eu vi opiniões meio mistas, assim, então eu tô curioso pra saber o que eu vou encontrar nesse livro. Aqui fala que o livro mergulha em uma Parnaíba atmosférica para narrar conflitos internos e memórias dos personagens que enfrentam a crueza da existência e o peso do passado. Interessante, tá? Muito interessante. Pra Paraíba, né, o estado vizinho, eu escolhi O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. E aqui fala que é um encontro sensível entre um mestre de obras analfabeto e uma ex-procuradora que se tornou profissional do sexo. E juntos descobrem o poder da leitura e do afeto enquanto atravessam paisagens do interior paraibano. Parece um livro bem regionalista. É o que eu tô procurando. Acho que eu vou gostar. Tudo que eu vi sobre esse livro também, o pessoal fala muito bem, então vem aí. Tá. Antes de falar do Rio Grande do Norte, eu vou pro dois estados que pra mim foram os mais difíceis de achar, que é o Maranhão e o Sergipe. Tá. Eu tava procurando livros contemporâneos, lançados pelo menos 30 anos pra cá, mas acabou que eu não consegui encontrar muitos títulos. Então, pro Maranhão, eu fui em um autor que eu já li, né? O Aloysio de Azevedo, o autor de Cortiço. É um livro dele que eu quero muito ler, que é Casa de Pensão, que eu li o Cortiço, gostei bastante. Eu quero ler outras coisas dele também, tá? Ele, pra mim, aqui não é mais de eu vou acabar lendo várias coisas dele aleatórias. Eu acho que Casa de Pensão vai ser parecido. E para Sergipe, eu escolhi Os Desvalidos, do Francisco Dantas. Uma obra densa que retrata a vida de personagens marginalizados do sertão, fugindo dos estereótipos do cangaço, para focar na psicologia da sobrevivência e no desamparo daqueles que foram esquecidos pela história oficial. Parece ser um livro bem denso, tá? Esse é um dos que eu tô meio assustado, assim, porque como eu não encontrei muitas coisas de Sergipe e do Maranhão, acaba que eu peguei os livros que apareceram. E agora do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte tem a Ilustra Lu, a autora do Arlindo, e na época que ela tava lançando Arlindo, o Aureliano tava lançando o Madame Xanadu pela Nacional. E ele tem outro agora, que é o Reinventando Denise. E são dois livros que eu quero ler. Ele é de Natal, né? Tanto ele quanto a Luísa. E eu quero muito ler, porque como eu falei, né? Eu moro no Alto Oeste, então é outro lado do meu estado que eu não conheço tanto. Mas se você tem alguma indicação de algum livro que eu poderia ler de algum estado, que, esse aqui também é legal, leia esse aqui, enfim, eu tô aceitando, tá? Tô aqui de braço aberto. Enfim, de todo jeito, os livros que eu for lendo, eu acho que eu vou tentar trazer pra esse canal de algum jeito, tá? Forma de listas, forma de opinião. Não vou dizer resenha, porque eu acho que resenha é uma palavra muito forte, tá? É muito forte, porque eu quero me propor aqui. Opinião. Gostei, não gostei, o que o livro fala, enfim. Vou tentar me programar aqui pra tentar ler esses livros de um jeito que eu não fique focado só nisso, mas que não seja um peso também. Eu espero que você tenha suas metas pra esse ano também. E é bom lembrar sempre que se você não produz conteúdo literário, ou que você não trabalha com literatura, especificamente, né, não é um professor universitário, ou então não tem
tem uma renda como influenciador literário, não tenta se comparar com essas pessoas. A pessoa que lê 100 livros no mês, ela tem no mínimo uma rotina diferente da sua, que lê 10 livros. E tem essa parada também de que ler milhões de livros não necessariamente é algo bom, algo ruim, é só algo, tá? Então, se você lê um livro por mês, já é mais do que boa parte do Brasil. Enfim, o vídeo de hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo desse canal. Tchau.